84%, perdão, dos eleitores pesquisados pelo Datafolha que disseram que votaram no Pablo Marçal no primeiro turno, agora declaram voto em Ricardo Nunes. 4% dos eleitores do Marçal dizem que estão votando em Guilherme Boulos. E no eleitorado de Tabata Amaral, que fechou com quase 10% o primeiro turno, um pouquinho menos, 35%, alto, hein? 35% dizem que vão votar no atual prefeito. E 50% vão votar em Guilherme Boulos. O que é que te parece essa primeira pesquisa feita pelo Datafolha, Fábio? O primeiro, Rafael, o número que surpreendeu até a campanha do prefeito, né? A campanha do prefeito estava trabalhando com uma diferença ali de 15 pontos, 10 a 15 pontos, veio o Datafolha com 22 pontos de diferença, que é muito superior, inclusive, à diferença, se nós voltarmos 4 anos, do primeiro Datafolha do segundo turno de 2020. Bruno Covas e Guilherme Boulos, naquela primeira pesquisa de intenção de voto do segundo turno, a diferença foi de 13 pontos, foi 48 a 35. Exatamente. Então, mesmo com o Boulos já tendo uma taxa de conhecimento maior, ele é muito mais conhecido hoje do que era há 4 anos, mesmo com o apoio do presidente Lula. Na época, o presidente Lula estava na oposição, hoje ele é presidente da República, mesmo com o apoio do PT desde o início, na aliança. O Guilherme Boulos não consegue superar aquele teto ali, que é muito caracterizado pela rejeição dele. Né? E contra um prefeito mais mal avaliado hoje do que era o prefeito Bruno anterior. naquele momento. Então, assim, tem alguns achados dessa pesquisa para mim, Rafael. O primeiro de fato, o segundo turno é competição de rejeição, então não é o mais simpático, é o mais antipático que é rejeitado. As pessoas não querem... na mesma pesquisa, as pessoas dizem que elas não gostam do Ricardo. É que elas acham que o Ricardo é menos pior do que o Boulos. Resumindo, né? É um raciocínio muito raso. Quando você tem 2 candidatos, isso facilita a sinapse do eleitor de escolher o seu lado. E aí, nesse caso, transferência de voto de padrinhos, que é o que você perguntou, Pablo Marçal. Pablo Marçal ontem deu uma entrevista deixando um pouco em aberto o seu apoio, dizendo que o Boulos poderia vencer a eleição, fazendo mais críticas ao Nunes do que ao Boulos. Que o Lula e o Boulos falam a língua do povo. Exato. Então, aí, transferir votos, sobretudo numa eleição municipal, não é uma operação muito simples. Basta a gente olhar em 2022, Lula teve 55% dos votos dos usuários do segundo turno em São Paulo. Qual a chance de ele transferir esses votos para o Guilherme Boulos? Parece muito improvável. Então, transferir voto, cabo eleitoral, em eleição municipal, ela é menos ideológica. Ela é muito mais prática. O cara está vendo ali, esse cara vai cuidar da escola, da cidade, da saúde. Eu prefiro o Nunes. Posso não gostar dele, mas prefiro o Nunes. O Boulos, ele tem arestas para parar. Ele tem muita explicação para dar para o eleitor. Eu não sou mais um invasor. Eu sou agora um gestor, eu sou agora um parlamentar, eu sou mais moderado, eu estou alinhado ao PT, eu tenho uma Marta de vice. Quando você tem que dar muita explicação para o eleitor, sobretudo no segundo turno, que é ali quase uma dualidade, tem 2 opções, isso dificulta muito para o candidato em 3 semanas, que no fundo são 20 dias. Né? Se a gente fizer até conversando com pessoas da campanha do prefeito, se o prefeito, que está hoje com quase um pouquinho mais de 20 pontos de vantagem sobre o Guilherme Boulos. Se ele congelar hoje, tirar uma fotografia e congelar a eleição no dia 10 de outubro e descongelar dia 27, ele ganhou a eleição. Então isso explica também um pouco ele não querer participar de todos os debates, porque quem tem que provocar fato político, uma hecatombe, um maremoto na campanha eleitoral é o Guilherme Boulos. Isso explica também o que você disse, que os acenos que ele está tendo que fazer para o eleitorado do Pablo Marçal, porque não sobrou muito voto para ele brigar, ele vai ter que brigar pelo eleitor também do Pablo Marçal. Eu me surpreendi hoje um pouco com o tom dele na sabatina. Porque ele está lendo as pesquisas. Tá? Acho que antes do Datafolha já tinha qualitativa dizendo assim, olha, ou você vai buscar voto do Pablo Marçal ou simplesmente transferir os votos da Tabata, do campo da esquerda, será insuficiente para você ultrapassar esse teto, né? E até os votos que a Tabata Amaral angariou, 35% falar que vota no Nunes. A Tabata, de saída, quando ela percebeu que não ia para o segundo turno, ela já afirmou, antes de conversar com qualquer candidato, que ela votaria em Guilherme Boulos. E nem esse posicionamento firme... Mas ela pontuou a diferença que ela, de novo, né, não só ali, como ao longo de toda a campanha e durante o exercício do mandato na Câmara, ela sempre pontuou uma diferença acentuada na forma como ela entende as coisas na comparação com o Boulos, né? Sim, ela tá indo em linha com o que o Zambelli falou aqui. E ela trai um eleitor que mais moderado? Que vê o Nunes como uma possibilidade. Ele não é aquele eleitor que diz o seguinte, não,
Rechaço eu descarto Nunes, né? completamente o Nunes, eu votei na Tabata e descarto completamente o Nunes. A minha opção é óbvia, eu continuo à esquerda. O eleitor da Tabata não é assim, né? Não parece ser assim, né? Existe uma parte que sim, outra Não, quer conversar, né? 35% vai votar no atual gente, prefeito de São Paulo. É um percentual relativamente não, um percentual grande. Acho que vale a gente conversar também sobre o perfil do eleitor paulistano, sobre o perfil do eleitor que mora na cidade de São Paulo. Eu me lembro do Tarcísio, recentemente ele foi ao podcast Inteligência Limitada, e quando questionado por que ele não estava apoiando um candidato mais do que ali o podcast chamou de direita raiz, e cita o nome do Ricardo Salles, o governador de São Paulo, o Tarcísio, ele faz a seguinte análise, né? Ele diz, olha, eu fui eleito governador de São Paulo pela região do interior do estado, porque na capital eu perdi por 10 pontos para o Haddad em 2022. O presidente Bolsonaro, nas palavras do Tarcísio, né, perdeu por 10 pontos para o presidente Lula em São Paulo. Ele falou, mudou alguma coisa em 2 anos? Na nossa avaliação não mudou. Essa declaração foi antes do primeiro turno. Ele falou, então a gente precisava encontrar alguém de centro-direita, não de uma direita raiz. Agora, Zambelli, eu não sei se a gente pode falar que não mudou depois do resultado da eleição, porque a gente tem 35% dos eleitores da Tabata, que está ali no centro-esquerda. A gente tem, se a gente somar os votos de direita do Ricardo Nunes e do Pablo Marçal, a gente está falando em algo em torno ali, vou arredondar para cima, 3.500.000 votos. Talvez o perfil do eleitorado da cidade de São Paulo tenha mudado sim de 2 anos para cá, Rafa. Posso dar eu acho que não mudou. Só chega um Você acha que não mudou? Eu acho que não mudou. Eu acho que o que mudou é o candidato. O presidente Lula, quando disputou a presidência, ele estava enfrentando o Bolsonaro, que era uma figura com muito mais rejeição do que o Ricardo Nunes, né? Primeiro. E era o presidente Lula, uma figura política do PT, criada no ABC, já testada com 2 mandatos presidenciais, em que todo mundo sabe que você pode ter críticas ideológicas, mas ele terminou com 90% de aprovação. O primeiro. Então, assim, as arestas para serem... As explicações que o Lula tem que dar para o eleitorado de São Paulo são quase inexistentes. O eleitor de São Paulo sabe quem é o Lula. Sim. Sabe o que ele faz de bom e o que faz de ruim. Já nem tem campanha. Outra coisa, o Haddad foi prefeito de São Paulo. É o mais tucano dos petistas. Então, são perfis que, assim, que não precisa explicar muito para o eleitor. O Haddad, num debate, ele tem uma conduta que parece alguém do PSDB. Assim, tamanha é a sofisticação de ideias ali que ele endereça, o estilo acadêmico que ele adota. O Guilherme Boulos, ele é um personagem com muito mais rejeição e com muito mais aresta para parar, mesmo no campo da esquerda. Então é muito mais difícil convencer o eleitor paulistano, que tem sim um certo conservadorismo, que eu acho que não é só ideológico, é conservador no sentido de conservar, de manter. O prefeito está indo aí, tem críticas a ele, deixa o cara trabalhar. É muito diferente de um candidato que flerte ali com aquela extrema-direita que foi combatida na eleição de 22. A 22 foi um plebiscito sobre o radicalismo da direita, né? E os possíveis riscos institucionais que aquilo causava. Não há risco institucional com o Ricardo Nunes, gente. Ele é o prefeito da cidade, está governando a cidade faz 3 anos. Né? Você pode ter críticas à gestão, mas não existe um risco iminente que a esquerda possa explorar num debate e numa campanha eleitoral. Então, acho que não mudou, o eleitor continua sendo mais progressista na capital do que é no interior, só que é um eleitor que faz cálculo, é um cálculo político. Né? Assim, quando ele tem na mesa algumas possibilidades, algumas opções, ele tende a ser um pouco mais centrista do que em outras capitais, inclusive. O paulistano é assim, o PSDB sempre teve muito sucesso aqui. O Kassab ganhou uma eleição contra a Marta, que o Kassab, que era relativamente desconhecido, tinha assumido como vice do Eu Serra. acho difícil explicar São Paulo, sabia? É difícil explicar. Difícil. Você pensar, São Paulo elegeu o Jânio, São Paulo contra o Fernando Henrique Cardoso, São Paulo elegeu Paulo Maluf, São Paulo elegeu Celso Pitta, São Paulo elegeu Gilberto Kassab contra uma prefeita que hoje é considerada a melhor da história pelo Datafolha, que não conseguiu se reeleger, mesmo tendo uma aprovação muito boa à época. São Paulo elegeu, no final da década de 80, Luiz Erundina. Eu só acho assim, as eleições do Jânio, da Erundina, elas estão num outro pacote, porque antes da vez segundo turno. Sim, não tinha segundo então, turno. O cara ganhava a eleição com 25% dos votos, como foi o caso aí, quase de Erundina e Jânio. Agora, de lá para cá, de fato, assim, acho que não tem um posicionamento ideológico muito elege uma sexóloga do PT em 2000. Não tem.
Ele tem cálculos muito práticos e pragmáticos que o paulistano faz em relação à vida dele, à sequência da vida da cidade. Tirando o Haddad, que teve um desempenho como prefeito muito fraco, não foi ao segundo turno. E foi um período também nefasto para o PT, né? Exato. No centro da Lava Jato. Um ambiente muito tóxico para o partido. Né? Impeachment da Dilma. Mas os prefeitos têm uma vantagem muito grande em São Paulo. Sempre tiveram, porque eles têm uma máquina poderosa, eles têm o apoio dos vereadores, os vereadores fazem campanha. A gente não pode desprezar nesse primeiro turno o impacto de você ter uma coligação de 12 partidos, quase 500 candidatos a vereador. Isso não reta final de campanha, os caras vão para a rua pedir voto, e pedir voto para gente que vota a vida inteira neles, não é um cara que ele conheceu agora. Sim. Então tem uma importância você ter esse aparato político-partidário que o prefeito tem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.